Deus curou tudo, jovem livre de condromalácia patelar, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado no mês de março, quando o sol ainda brilhava forte sobre a pequena cidade do interior onde moro. Eu tinha 22 anos e, como sempre, estava ansioso para participar dos cultos na Congregação Cristã. Mas, naquela semana, algo não estava certo. Desde o dia anterior, uma dor aguda no joelho esquerdo me impedia de andar normalmente. A princípio, pensei que fosse apenas um cansaço passageiro, mas conforme os dias foram passando, a dor só piorava. No domingo seguinte, ao subir os degraus da igreja, senti como se uma faca estivesse cravada na minha perna. Cada passo era uma tortura, e o incômodo era tão grande que mal conseguia me concentrar nas palavras do irmão que ministrava a palavra. Ao chegar em casa, minha mãe, preocupada, me perguntou o que estava acontecendo. Eu, tentando disfarçar o desconforto, apenas disse: "É só uma dor no joelho, mãe. Deve passar." Mas no fundo sabia que não era algo simples. A busca por respostas e o diagnóstico. Na semana seguinte, a dor se intensificou. Não conseguia mais dobrar a perna sem sentir uma pontada forte, e até mesmo ficar sentado por muito tempo se tornou um martírio. Minha família, vendo meu sofrimento, insistiu para que eu procurasse um médico. Relutei no começo, pois sempre confiei que Deus cuidaria de mim, mas após muitas orações e conselhos dos irmãos mais velhos na fé, decidi marcar uma consulta. O médico, após examinar meu joelho, pediu uma ressonância magnética. Os resultados vieram alguns dias depois e o diagnóstico foi claro: condromalácia patelar grau 4, a forma mais avançada da doença. O especialista explicou que a cartilagem abaixo da patela estava praticamente desgastada, causando atrito entre os ossos, consequentemente dor intensa. Ele disse que em casos como o meu, a cirurgia era quase inevitável e que mesmo assim, não havia garantia de que eu voltaria a andar normalmente. Ao ouvir aquelas palavras, senti um peso enorme no peito. Como um jovem que sempre foi ativo, que gostava de correr, pular e até mesmo ajudar nos trabalhos da igreja, a ideia de ficar limitado por uma doença me deixava abalado. Mas acima de tudo, o que mais me doía era pensar que talvez não pudesse mais servir a Deus da maneira como sempre fiz. A luta contra a dor e a fé abalada. Os dias seguintes foram dos mais difíceis da minha vida. A dor não dava trégua. Às vezes acordava no meio da noite com o joelho latejando, como se estivesse em chamas. Os remédios aliviavam um pouco, mas não resolviam. Cheguei a usar uma muleta para me locomover, e ver minha independência sendo tirada aos poucos me deixava frustrado. Certas noites, chorava sozinho no meu quarto, perguntando a Deus por que aquilo estava acontecendo comigo. Senhor, eu sempre procurei servir a Ti, sempre estive na Tua casa. Por que agora tenho que passar por isso? Era uma luta constante entre a fé e o desânimo. Mas mesmo nos momentos mais escuros, uma voz dentro de mim dizia: confia, Deus não te abandonou. Minha família e os irmãos da igreja foram meu maior apoio. Minha mãe orava por mim todas as noites, colocando as mãos sobre meu joelho e clamando ao Senhor por misericórdia. Meu pai, um homem de poucas palavras, mas de grande fé, sempre me lembrava: filho, Deus sabe de todas as coisas. Ele tem um propósito nisto tudo. As irmãs da congregação também se uniram em oração, e muitas vezes, após os cultos, vinham até mim e diziam: não desanime, irmão. Deus vai te curar. A decisão de confiar somente em Deus. Após algumas semanas, o médico voltou a me chamar para uma nova consulta. Ele insistiu que a cirurgia era a única saída e que se eu não a fizesse logo, o problema poderia se agravar ainda mais. Mas, no meu coração, não havia paz para seguir aquele caminho. Não era desconfiança da medicina, mas uma certeza de que Deus tinha um jeito melhor de me curar. Conversei com os anciãos da igreja, e eles me deram um conselho que marcou minha vida: se você acredita que Deus pode te curar, então não coloque sua fé em homens, mas somente nele. Aquela palavra me fortaleceu. Decidi que não faria a cirurgia. Não por teimosia, mas por uma convicção de que o Senhor ouviria minhas orações. Noites de clamor e a resposta de Deus. Comecei a jejuar e orar como nunca antes. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, eu me ajoelhava ao lado da cama e derramava meu coração diante de Deus. Pai, Tu sabes o quanto eu preciso de Ti. Não é pela minha força que serei curado, mas pela Tua graça. Se for da Tua vontade, restaura meu joelho, para que eu possa continuar servindo a Ti sem limitações. Uma noite após um culto de oração na igreja, senti um peso tão grande no espírito que não conseguia me levantar do banco. Os irmãos estavam saindo, mas eu permaneci ali com as mãos postas, chorando e pedindo a Deus que me tocasse. De repente, uma paz indescritível encheu meu coração.
Não foi uma voz audível, mas uma certeza absoluta de que Deus havia me ouvido. Quando cheguei em casa, minha mãe percebeu que algo havia mudado. Filho, o que aconteceu? Ela perguntou. Eu sorri e disse, mãe, Deus me deu a certeza de que estou curado. Ela, emocionada, abraçou-me e disse, eu também senti isso no meu coração hoje. O milagre se manifesta. Nos dias seguintes continuei orando, mas a dor já não era a mesma. Parecia que a cada dia o incômodo diminuía. Até que numa manhã ao acordar percebi algo diferente. O joelho não doía mais. Fiquei tão surpreso que por um momento pensei que ainda estava sonhando. Levantei-me da cama com cuidado, esperando sentir a pontada habitual, mas nada. Dobrei a perna, agachei, andei pela casa. Não havia mais dor. Corri para o quarto dos meus pais, batendo na porta. Mãe, pai, venham ver. Eles vieram, assustados, pensando que algo ruim havia acontecido. Meu joelho está curado. Não dói mais. Minha mãe caiu de joelhos, agradecendo a Deus com lágrimas nos olhos. Meu pai, comovido, apenas balançava a cabeça, dizendo, glória a Deus. Glória a Deus. O testemunho na igreja. No domingo seguinte, não consegui conter a alegria. Durante o culto, quando os irmãos foram dar seus testemunhos, levantei-me e contei tudo o que havia passado. Falei das dores, das noites de angústia, das orações e, finalmente, da cura. Muitos choraram, outros glorificaram a Deus em voz alta. Um irmão mais velho, que havia passado por uma enfermidade semelhante anos antes, veio até mim e disse, irmão, isso não foi coincidência. Foi Deus quem te curou. Nunca duvide do poder dele. O médico, quando soube da minha cura, ficou espantado. Ele me chamou para um novo exame e, após analisar, disse, isso não tem explicação médica. Sua cartilagem está intacta, como se nunca tivesse tido condromalácia. Eu apenas sorri e respondi, doutor, tem sim uma explicação. Foi Deus quem me curou. A gratidão e o compromisso renovado. Hoje, passados alguns meses, não tenho mais nenhuma sequela. Corro, pulo, trabalho e sirvo a Deus na igreja sem nenhuma limitação. Mas, mais do que a cura física, o que mais valorizo é o que aprendi durante aquele tempo de prova. Deus não permitiu aquela enfermidade para me castigar, mas para me ensinar a confiar nele de maneira mais profunda. Aprendi que mesmo quando tudo parece perdido, ele está no controle. Aprendi que a oração dos justos tem grande poder. E acima de tudo, aprendi que Deus não muda. Ele é o mesmo que curou os enfermos nos tempos bíblicos e que ainda hoje opera milagres na vida daqueles que nele creem. Toda vez que me ajoelho para orar, agradeço a Deus não só pela cura, mas pela oportunidade de ter experimentado o seu poder de perto. Minha vida não é mais a mesma. Antes eu servia a Deus por hábito, agora sirvo por gratidão. Antes minha fé era baseada no que eu via, agora é baseada no que ele fez em mim. Conclusão, um chamado à fé. Se você está passando por uma enfermidade, uma luta ou qualquer tipo de sofrimento, quero te dizer, não desanime. Deus conhece sua dor, ele vê suas lágrimas, e no tempo certo, ele vai agir. Não importa o que os médicos digam, não importa o que as circunstâncias mostrem. Se você crer, verá a glória de Deus na sua vida. A minha história não é apenas sobre uma cura física, mas sobre um Deus que se importa conosco. Um Deus que ouve nossas orações e que no momento certo responde. Que possamos, cada um de nós, confiar nele em todas as coisas, sabendo que para Deus, nada é impossível. Que este testemunho seja uma bênção na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém. Quando olho para trás, vejo como o Senhor foi me preparando para aquele momento. Não foi de repente que a dor chegou, nem de repente que a cura veio. Foi um processo em que Deus trabalhou não só no meu corpo, mas no meu coração. Lembro-me de noites em que a dor era tão forte que mal conseguia dormir. Mas mesmo assim o Senhor me dava forças para levantar e clamar por misericórdia. Não eram palavras bonitas, não eram orações decoradas. Eram gemidos de uma alma que sabia que só Ele poderia me ajudar. Havia dias em que, ao subir as escadas da igreja, sentia como se as pernas fossem ceder. Mas cada vez que isso acontecia, um irmão ou uma irmã estendia a mão para me apoiar. Não eram apenas mãos humanas, era o próprio Deus me sustentando através daqueles que me amavam na fé. Quantas vezes um irmão mais velho na fé me disse, irmão, não desanime. Deus está vendo tudo. Ele não vai te deixar. E eu acreditava, porque via a fé deles, e isso me fortalecia. Uma coisa que aprendi é que a dor não vem para nos destruir, mas para nos aproximar de Deus. Antes da enfermidade, eu orava, mas muitas vezes de forma mecânica. Depois, cada palavra saía do fundo da alma. Aprendi a orar não só com os lábios, mas com o coração quebrantado. E foi nesse lugar de quebra que Deus se revelou de maneira poderosa.
Lembro-me de uma noite, depois de um culto, quando me ajoelhei no banco e chorei diante do Senhor. Não tinha mais forças para pedir, só conseguia dizer: Senhor, eu confio em Ti. E foi ali, na minha fraqueza, que senti uma paz que ultrapassava todo entendimento. Os médicos tinham dito que a condromalácia era crônica, que eu teria que conviver com a dor pelo resto da vida. Mas Deus não está limitado aos diagnósticos humanos. Um dia, depois de muitas orações, um irmão me chamou e disse: Vamos orar mais uma vez, mas agora com fé para receber. Não foi uma oração longa, nem cheia de palavras difíceis. Foi simples: Senhor Jesus, o Senhor disse que pelas suas feridas fomos sarados. Eu creio nisso. Manifesta a tua cura agora. E naquele momento senti algo diferente. Não foi uma emoção passageira, foi uma certeza no espírito de que Deus tinha me ouvido. Nos dias seguintes comecei a notar que a dor já não era a mesma. No começo pensei que fosse imaginação, mas com o passar das semanas, percebi que estava andando sem sentir aquele incômodo constante. Um dia, subindo as escadas da igreja, percebi que não precisava mais me apoiar no corrimão. Foi então que caí em choro, não de dor, mas de gratidão. Deus tinha feito o que os médicos disseram ser impossível. Mas a cura não foi só física. Deus também curou meu coração de dúvidas, de medos, de inseguranças. Antes eu tinha receio de depender dos outros, de mostrar fraqueza. Mas na enfermidade aprendi que a igreja é um corpo, e que quando o membro sofre, os outros sofrem junto. Vi irmãos jejuando por mim, irmãs orando em suas casas, crianças até mesmo oferecendo suas pequenas economias como oferta pela minha cura. Isso me ensinou que a fé não é um caminho solitário, é uma jornada que fazemos juntos, apoiados uns pelos outros. Hoje, quando vejo alguém passando por uma prova, procuro me aproximar e dizer: Deus não esqueceu de você. Ele está trabalhando, mesmo que você não veja. Porque eu sei o que é estar no vale, e sei também que Deus não nos deixa lá. Ele nos leva para as alturas, não para nos abandonar, mas para nos ensinar a voar com Ele. Uma coisa que nunca esquecerei foi o dia em que um irmão mais velho na fé me disse: Filho, Deus não tira a prova antes do tempo, mas Ele também não deixa a prova nos destruir. Ele sabe a medida certa. Isso me deu forças para continuar, mesmo nos dias mais difíceis. Porque às vezes o que parece ser um atraso é na verdade Deus nos preparando para algo maior. E assim, passo a passo, Deus foi me mostrando que sua fidelidade não depende das nossas circunstâncias. Ele é fiel quando estamos saudáveis e quando estamos doentes. Ele é fiel quando tudo vai bem e quando tudo parece desabar. A única coisa que muda somos nós, nossa fé, nossa confiança, nossa entrega. Hoje, quando oro, não peço mais só por mim. Peço por aqueles que estão passando por provas semelhantes. Peço que Deus lhes dê a mesma paz que me deu, a mesma certeza de que Ele está no controle. Porque no final das contas, o maior milagre não foi a cura em si, mas a transformação que Deus operou em minha vida através daquele tempo de prova. Se você está lendo isso e sente que suas forças estão no fim, quero te dizer: não pare de clamar, não pare de confiar. Deus não se esquece de nenhuma de suas ovelhas. Ele conhece seu nome, conhece sua dor, e Ele vai agir no tempo certo. Talvez não da maneira que você espera, mas da maneira que for melhor para você. E quando a cura vier, seja ela física, emocional ou espiritual, não se esqueça de contar aos outros. Não guarde o milagre só para você, porque cada testemunho de fé fortalece a igreja e traz glória ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê forças para continuar crendo, mesmo quando tudo parece impossível. Porque para Deus, nada é impossível. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Que este testemunho seja uma semente de fé em seu coração. Que você possa, como eu, experimentar o poder de Deus em sua vida e depois contar aos outros: Deus curou tudo. Ele é fiel. Amém.